Olá, minha gente, bom dia. Seguinte, nossa proposta hoje é fazer algumas resoluções da prova parcial, até porque será o mesmo conteúdo que cairá na abrangente. Então, observe: alavancas, lei de Newton, energia. Basicamente isso. Então, a gente vai tentar ali analisar diversas situações, tanto a partir de forças quanto pela conservação da energia. Então, nessa primeira questão, o que a gente tem que ficar esperto? Com relação às alavancas. Aqui eu tenho o que nós chamamos de polias ou roldanas. Então, é um outro nome utilizado aí para essas máquinas simples. Então, máquinas simples, basicamente, o que são? Tesouras, alicates, polias. E qual é o objetivo disso tudo? Tenho certeza que você sabe. Essa rodana que esse jovem aqui está puxando. Por que ele está puxando aqui este fio? Não é com o intuito de deixar esse bloquinho em equilíbrio? Então nós temos aí também outra palavrinha mágica, um tal de equilíbrio. Então bora dar uma olhada. Então o equilíbrio, se está em equilíbrio, significam que as forças estão o quê? As forças, se estiverem opostas, provavelmente estarão iguais, tá bom? Com um módulo igual. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui nesta questão. É-me dito que esse jovem exerce uma força, então vem aqui e anoto, uma força de 45 newtons. Dá uma olhada. Eu tenho aqui uma polia fixa e eu tenho aqui duas polias móveis. É extremamente importante que você entenda a diferença destas duas polias. Na polia fixa, qual é a principal característica da polia fixa? Vamos anotar aqui. A intensidade da força, ela se mantém. Então a gente vai escrever aqui, ó. A intensidade da força, ela é igual. Ou seja, se aqui ele está exercendo 45 newtons, aqui necessariamente também terá o quê? Os mesmos 45 newtons, beleza? Então, aqui que eu posso observar? Para baixo, eu tenho uma tal de força-peso, e essa força-peso você já conhece. Lembra lá que a força-peso é uma relação entre a massa e a aceleração da gravidade, beleza? Aqui tem uma cordinha segurando esse bloco, então para cima eu tenho uma força que é o que eu chamo de tração. Então, beleza. Para que esse homem aqui, mantenha esse bloquinho parado, ele tem que exercer uma força suficiente para contrabalancear esse peso. Ou seja, a minha força resultante, ela tem que ser o quê? Nula. Ou seja, também conhecida como zero. Para que essa força resultante seja nula, dá uma olhada. O peso tem que ser igual ao que? A tração. Então aqui, ó, tenho duas forças e essas duas forças elas serão o quê? Iguais, tá? Para manter o que nós sugerimos aqui em cima. Nós não dissemos que este sistema está em equilíbrio, beleza? Então tranquilo, está em equilíbrio. Então, se tudo isso está em equilíbrio, bom, então vamos ver aqui. Se eu tenho 45 newtons aqui, eu também vou ter os mesmos 45 newtons aqui nesse fio, beleza? Detalhe, lembra que a principal característica das polias móveis é que eu consigo o quê? Dividir a força, tá? Eu consigo ali reduzir a força que eu estou exercendo na tentativa de segurar esse bloco. Então, toda vez, então aqui, ó, se eu tenho uma polia, então aqui, digamos que
a massa desse objeto seja 10 quilogramas. Se a massa dele for 10, o peso é 100, porque não multiplica por 10. Então aqui o peso é 100. Então a tração vai ser 100. Esses 100 eles vão ser redistribuídos. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então você divide essa força. Então seria 50 e 50. Aqui eu tenho outra polia móvel. Então você iria observar a mesma coisa. A divisão dessa força. Então você dividiria novamente. Então dos 50 ficaria 25 e 25. Tudo bem? Então, sempre quando houver uma polia móvel, você vai dividir essa força ao meio, tá? Então aqui, ó, se aqui é 45, então a somatória desses dois seria 90. E se aqui é 90, a somatória desses dois, 180. Então o meu peso aqui, ele vai ser igual a 180 newtons. Então vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Vamos conferir para ver se está tudo certinho. Então, ó, se o peso aqui for 180, a tração também é o quê? 180 newtons. Chegou aqui, vou dividir. 90 para um lado, 90 para o outro. Beleza. Continuo indo aqui. Vou dividir novamente essa tensão. Então vai ficar 45, 45. Subiu 45. Aqui não é uma polia fixa, então não vai mudar a intensidade. Então, ó, lembra aqui, ó, polia fixa, principal característica é a intensidade igual. Então, beleza. Feito isso, dito isso, 45 newtons, de fato é a força com que esse jovem está puxando e deixando essa caixinha em equilíbrio. Beleza? Bom, a questão 2, ela é muito simples e ela é muito semelhante à questão 1. Como nós já fizemos toda aquela análise da questão 1, então dá uma olhada. Então aqui, ó, aqui aparece para ti, ó, dois termos, FR e FP. O que significa isso? Toda vez que eu estiver falando sobre alavancas, vão aparecer essas nomenclaturas. Então isso aqui, ó, é o que nós chamamos de força resistente. E aqui é o que nós chamamos de força potente. Então, são termos para que você identifique aonde eu estou exercendo a força e o que eu estou tentando movimentar. Beleza? Então aqui, ó, potente. Por exemplo, você está utilizando ali, vamos ver, um carrinho de mão para carregar alguém. Então, o carrinho de mão, a força que você exerce no carrinho de mão é a potente. A força resistente já seria o quê? A pessoa ou os objetos que você colocou ali dentro do carrinho de mão para carregar, ok? Ou no caso da pinça, que é um outro tipo de alavanca, uma alavanca que nós chamamos de interpotente. Essa alavanca, então lá na pinça, eu exerço uma força ali no meio da pinça, que é a força potente, e o que eu quero arrancar é o quê? Por exemplo, um cílio, ou algum pelinho ali da minha sobrancelha, tá bom? Lembrando, a diferença das duas. A alavanca interresistente, que no caso é no carrinho de mão. Eu vou exercer uma força menor do que eu exerceria se estivesse carregando ali aquelas coisas, aqueles objetos no braço. Já no caso da pinça, eu vou aumentar a minha precisão, contudo, eu vou diminuir a força. Beleza? Então, alavanca interresistente. Há uma ampliação da força. Alavanca interpotente. Há uma redução dessa força, porém com aumento de precisão. Então, aqui nesse caso, tem uma, duas, três, quatro polias móveis, quatro alavancas móveis. Lembra que a força vai sendo reduzida ao meio? Então, se eu tenho 4, logo a minha força vai ser o quê? 8 vezes menor. Nada além, só isso. Mole, mole, mole.
Bom, a questão 3 é aquela questão clássica do elevador, que o povo tanto adora. Então nós temos aqui um elevador e uma pessoa dentro desse elevador. Então o que a gente precisa fazer inicialmente? Descrever as forças que estão aqui. É claro que existem forças aqui ao redor, beleza? Do cabo de aço, tem aqui uns dispositivos de segurança atrelados a esse elevador, na tentativa de que não ocorra um acidente, obviamente. E aqui eu tenho um homem e uma balança. Então, o que eu vou observar? O homem e a balança. É o meu objeto de estudo. Então, aqui nesse caso, observe. Eu tenho uma força para baixo, que é a tal da força peso, ok? Então, tanto da balança quanto do homem. Então, aqui, o que é importante? A interação entre essa pessoa e a balança. Então, se eu tenho uma força para baixo, então aqui é a força peso do homem na balança. A balança, ela vai exercer uma força contrária, beleza? Que eu vou chamar aqui de força F. Lembrando que nós sempre colocamos essa setinha em cima aqui no caso das letrinhas, das variáveis, para que você entenda que a força é uma grandeza vetorial. Então, ó, lembra aí o conceito de grandeza vetorial. Grandezas vetoriais têm três características: a direção, o sentido e a intensidade. Lembrando, direção sempre termina em ão. Horizontal, vertical, diagonal. Sentido, esquerda, direita, para cima, para baixo. E a intensidade até então é o número que normalmente a gente sempre busca. É o valor numérico, tá bom? Então, características aí dessa minha grandeza vetorial. Dito isso, nós temos que observar agora para o que está acontecendo. O meu elevador ele está subindo? O meu elevador ele está descendo? Porque isso vai me dizer qual é o valor da intensidade dessa força. Então aqui nessa questão me é dito o seguinte, que tem uma aceleração, que essa aceleração ela é igual a 3 metros por segundo ao quadrado e o meu elevador está o quê? Subindo. Então isso é importante aqui para mim. Então se o meu elevador está subindo, então bora lá. Tenho que achar a minha força resultante. Então, força resultante vai ser igual. Lembrando, de acordo com o princípio da dinâmica do Newton, a força resultante seria o quê? A somatória de todas as forças que eu tenho ali no meu sistema, seja ele qual for. Então, até então, tenho essas duas forças. Quem vai ser maior? Se está subindo, a minha força F vai ser maior que a força P. Se estivesse descendo, seria P menos F. Lembrando, ó, está na mesma direção, as duas forças estão na vertical, contudo, elas estão em sentidos o quê? Contrários, beleza? Então, se elas estão em sentido contrário, eu vou subtrair. Então, eu venho aqui e anoto. Então, força resultante vai ser igual a força F menos o peso. Então, a minha força resultante. Então, lembra lá, segunda lei de Newton. Força resultante, princípio da dinâmica. O princípio da dinâmica está relacionado com a aceleração. Então, ó, beleza. Então, aceleração, vamos lá. Força F. Essa força F, no caso, seria o quê? A leitura da minha balança. É o valor fornecido pela balança, que geralmente é em quilogramas, não é isso? Nesse caso, a questão me diz que já vai ser o resultado em newtons, ou seja, é uma força. Tá? Ou seja, a sua balança convencional ela já converte automaticamente esse valor. Então, a força F é a leitura da minha balança, então eu vou lá.
Bom, F é o valor que eu não sei. Peso, tenho como calcular. Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, para isso, eu preciso da massa. É-me dito que a massa dessa pessoa é igual a 60 quilogramas. Então, só substituir. Então, mole. 60 vezes 3 vai ser igual a F menos 60 vezes 10. 3 vezes 6 é 18. Repete o zero. É igual a F menos 6 vezes 1 é 6. 2 zeros. 2 zeros. Esse povo está negativo. Passa para o outro lado. Positivo. Então vai ficar aqui, ó. 180 mais 600 vai ser igual a força F. 600 mais 180. Então minha força F vai ser igual a 780 newtons. Tá. Vamos ver se está coerente. Vamos dar uma olhada. Deixa eu só melhorar isso aqui. Isso. Então, será que faz sentido? Então, está subindo. Se está subindo, a força F tem que ser maior que a força peso. A força peso é 600 newtons. A força F é 780. Então, ó, beleza? Faz todo sentido. Bom, questão 5. Então, a questão 5 é aquela típica questão em que a gente tem um bloquinho num plano inclinado. O que você fará? Mesmo esquema. Primeira coisa, você vai descrever todas as forças que nós podemos observar aí nessa questão. Então, primeiro, estamos exercendo uma força nesse quadradinho. E, obviamente, o intuito é que a gente tenha aqui um movimento para cima, beleza? Só que isso não vai ser tão simples, porque não está inclinado. Se está inclinado, a gente vai ter um esforço maior para que isso aconteça. Então vamos lá, por partes. Então eu tenho forças contrárias. Quais são essas forças contrárias? Primeiro, nós temos aí uma superfície. Essa superfície necessariamente vai exercer uma força contrária. Então eu venho aqui, ó, e já desenho essa força contrária. Essa força contrária é o que nós chamamos de atrito. E você já o conhece. Então, lembrando, vou escrever aqui, ó. Opa. Força de atrito. Bom, além da força de atrito, nós temos aqui a força peso, nós temos a força normal, a força F, que está aqui para cá. Então, a gente só vai descrever todas essas forças inicialmente. Então, vou desenhar aqui a minha força peso. Lembrando que a força peso, ela sempre vai ser o quê? No sentido do centro da Terra. Então, está aqui a minha força peso. Força peso, beleza. Para cima, eu vou ter aqui uma outra força, que é o que nós chamamos de força normal. A normal, ela sempre trará aqui, ó, um ângulo de 90 graus com o meu plano, ok? Então, ó, só retomando. A força normal, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E detalhe, aqui nós temos um problema. Ó. A normal está aqui nessa direção e nesse sentido. A força F está nessa direção e nesse sentido. E a força de atrito também. Mas vocês conseguem observar que a peso está totalmente deslocada? Que ela está em direções totalmente diferentes dessas três outras forças? Então, qual vai ser a minha função? Eu vou pegar aqui essa força P e vou decompor.
Ou seja, eu vou dividir essa força. Então, o que eu farei aqui? Está vendo que isso aqui é um vetor? Então, se ele é um vetor, então eu posso dividi-lo da seguinte maneira. Eu vou puxar um vetor para cá e um vetor para cá. Ok? Então, aqui eu vou chamar de Px e esse outro eu vou chamar de Py. Então, isso aqui é o que nós chamamos de componentes do vetor. Ok? Então, ó, componentes do vetor. Então, se eu faço aqui, ó, lembrando, a somatória vetorial de Py e de Px dará o quê? O valor de P. Lembra dessa relação aqui? Um tal de teorema de Pitágoras? Perfeito. Então, ó, por isso que eu faço essa divisão. Então, eu posso substituir. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar todo o meu vetor P. Então, dá uma olhada. Então, eu tinha aqui a força peso e eu a substituí por dois vetores. Então, aqui o vetor Px e o vetor Py. Então, beleza. Tenho aqui dois novos vetores e observe. Agora faz todo sentido. Por quê? Vou até desenhar melhor isso aqui, ó. Essa força de atrito ficou meio estranha aqui desse lado. Então, eu vou colocar para cá. Só para que você consiga observar o seguinte. Tá aqui, ó, força de atrito. Lembrando que a força de atrito é uma resistência. Se a força de atrito é uma resistência, ela vai ser contrária à força F. Então, ó, dá uma olhada. Ó. Aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Você poderia chamar de qualquer jeito? Poderia. A seu critério. Então, meu intuito aqui é só para que você observe que agora nós temos uma, duas, três forças aqui nessa direção e duas forças aqui nessa direção, ok? Então aqui, para continuar nossa análise, eu vou pegar essas três forças aqui que estão no eixo X e vou fazer uma resultante. Então primeiro eu vou fazer a resultante no eixo X e depois a resultante no eixo Y. Então você pode aqui, ó, até anotar. Resultante no eixo X. Então, estou chamando o eixo X desse eixo aqui, beleza? Então, no eixo X eu tenho três forças. Eu tenho Px, eu tenho a força F e eu tenho a força de atrito. Então, se eu tenho essas três forças, então eu venho aqui e anoto. Força resultante vai ser igual. A maior, reza a lenda, vai ser a força F. Por quê? Não é ela que está movimentando aqui o meu bloquinho? Então você vai colocar aqui, ó, F menos força de atrito, que está contrária, menos Px, porque também está contrário. Ok? Então, ó, Px é força de atrito, mesma direção, mesmo sentido. Então vão ter os mesmos sinais. Força F está na mesma direção, porém está no sentido contrário. Então vai ser mais, vai ser o sinal contrário. Senão não será coerente. Então isso aqui, ó, é a resultante em x. Dito a resultante em x, nós temos que calcular também a resultante, ou seja, a força total, somente aonde? No meu eixo y, beleza? Então eu sempre vou analisar de forma separada e depois mesclo os dois. Então, força resultante em y vai ser igual. Eu tenho aqui, ó, duas forças, a normal e o que? Py, tá? Então eu posso colocar aqui Py menos normal, ou normal menos Py. Nesse caso, tanto faz. Por quê? Esse bloquinho, ele não está subindo,
E esse bloquinho, ele não está descendo. Se nesse eixo ele se mantém constante, isso significa que essa minha força aqui, ó, ela é nula. Então, se ela é nula, dá uma olhada. Menos N passa para o outro lado, mais N. Então, eu sei que a força normal, ela será igual a componente do peso PY, ok? Então, essa força é igual a essa. Então, geralmente o povo corta. Para mim não faz muito sentido, né? Mas enfim. Então, cortar significa o quê? Que um é igual ao outro e que a força resultante é nula, tá? Então, isso aqui, ó, essa parte, essa interpretação física você tem que lembrar, tá? Então, essa resultante é nula. Então, o que me interessa? Força normal é igual a PY, ok? Então vamos aqui, ó, voltando aqui para a resultante x. Porque eu posso mexer mais nessa equação aqui, não posso? Vamos ver o que eu posso fazer aqui nessa resultante. Força resultante vai ser o quê? Massa vezes aceleração. Isso aqui nós já sabemos. A força F, eu não sei o valor, que é o que eu estou atrás. A força de atrito, eu também não sei o valor. Olha que maravilha. Então, se eu não sei o valor da força de atrito, eu vou repetir. E a força Px, eu também não sei o valor. Olha que maravilha. Ah, agora que chegou o problema. Então vamos lá. Massa eu consigo substituir, tá tranquilo. Só que vai me faltar aqui, ó, Px, Py e a força de atrito. Como que eu farei esses cálculos? Ó, lembra que aqui nós temos um ângulo e eu tenho tanto a função seno quanto a função cosseno. Aqui lembra que eu também tinha a somatória dessas duas componentes, que era a força-peso. Então aqui nós utilizamos um pouco de o quê? Trigonometria para entender o que é cateto oposto, o que é hipotenusa, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa, para utilizarmos a função seno e a função cosseno. Por quê? Essas funções seno e cosseno estão atrelados tanto a px e py quanto a p, quanto aqui a esse vetor aqui existente que eu tirei aqui só para que você percebesse as forças envolvidas, beleza? Então, dito isso, a gente vai calcular Px, vai calcular Py e vamos calcular também a força de atrito. Então, Px e Py. Uma maneira fácil de você fazer isso. Px e Py sempre serão o valor do todo, ou seja, o valor do P, vezes ou seno ou cosseno. Tranquilo? Então, aqui nesse caso, o PY vai ser igual ao cosseno desse ângulo, e aqui o PX vai ser igual ao seno desse ângulo. Tranquilo? Essa parte trigonométrica eu já fiz em outras atividades, em outros exercícios. Então, qualquer coisa, você volta lá para você entender aqui, ó, o porquê que aqui é seno e não cosseno, tá bom? Que aí eu fiz uma questão bem prática e de forma bem tranquila, te mostrando aonde eu consigo observar esse ângulo. A força de atrito, no caso, é igual ao μ vezes a normal, beleza? A normal, eu sei que é igual a PY. Então, eu posso dizer que a força de atrito vai ser igual ao μ vezes o PY, que eu vou achar aqui em cima, beleza? Então, tranquilo. Px, então peso é massa vezes gravidade. A massa desse objeto foi dito na questão que ela é igual a 4 kg. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser igual a 4 vezes 10. Então, meu peso, 40 newtons. Então, eu venho aqui e anoto. 40 newtons vezes seno deste ângulo, me diz aqui, ó,
que é 0,6, também conhecido como 6 sobre 10. Posso passar a faca no zero. 6 vezes 4, 24 newtons. Então, ó, meu Px, 24 newtons. Py vai ser os mesmos 40 vezes 0,8. Então vai ser 8 sobre 10. Corto. 4 vezes 8, 32. Lembrando, ó, não é a somatória vetorial que vai dar o todo? Nós não estamos calculando as partes. Se eu estou calculando as partes, essas partes necessariamente serão maiores que o todo. Então, o todo não é 40? Então, ó, aqui eu achei 24 e aqui eu achei 32. Faz sentido? Faz. Na dúvida, põe aqui, ó, 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Tem que dar quanto? 40 ao quadrado. É uma maneira de você observar se você fez os cálculos aí de forma coerente, tá bom? Então, beleza. Então, falta aqui a força de atrito. Agora tá fácil. A força de atrito vai ser igual ao μ vezes a normal. O μ me disseram que é 0,5, também conhecido como metadinha. E o py, 32. Ah, mole. Então, quanto aí que vai ser o quê? A metade de 32. 16 newtons. Então, ó, 24, 32, 16. Agora tá fácil. Posso substituir aqui todos os meus valores. Então, bora lá. Aqui tem um pequeno detalhe. Na questão, foi-me dito que a minha velocidade ela é constante. Então, dá uma olhada. Se essa minha velocidade ela é constante, significa que a aceleração ela vai ser nula. Ela vai ser igual a zero. Então, se essa aceleração é nula, então vamos observar. O que eu posso dizer aqui dessa aceleração? Aqui não vai ser zero vezes qualquer coisa. No caso, 4, né? Mas enfim, 0 vezes 4 vai dar zero. Eu posso passar a faca nessa força resultante. Então vai ser zero é igual. Força F menos atrito, 16. Px, cadê o Px? 24. Px igual a 24. Então aqui a minha força F, então, menos F vai ser igual. Menos 16 com menos 24 vai dar o quê? 24, 16, 34. Opa, 40, tô doido. Perdão. Então aqui vai ser menos 40 newtons. Como está menos e menos, vai ficar mais. Então a minha força F, ela é igual a quanto? 40 newtons. Ok? Então está aqui o resultado dessa questão. Lembrando, nessa questão, nós temos aí algo, era, no caso, certo e errado. Né? Respostas corretas. Vamos dar uma olhadinha aí. Na letra A é dito assim, ó, o módulo de F é igual a 24 newtons. Opa, tá errado. Então, ó, na letra A é errado. Na letra B, F é a força resultante do movimento na direção paralela ao plano inclinado. Também está errado. Não é paralelo. C. As forças contrárias ao movimento de subida do caixote totalizam 40 newtons. Forças contrárias, vamos ver. FAT PX. PX é 24 e FAT é 16. De fato, é 40 newtons. Então faz sentido. Letra D. O módulo da força de atrito que atua sobre o caixote são 16 newtons. Certíssimo. E na letra E, o módulo da força resultante é diferente de zero. Vamos lá. Módulo da força resultante. Não, é nula.
porque nós não temos o quê? Aceleração, porque a velocidade é constante. Então essa letra E está errada, beleza? Então está aqui o nosso gabarito dessa questão. Bom, por hoje é isso então, galera. Um abraço e até a próxima aula.